Rapaziada, você quer um presente agora? Então cumpre esse desafio. Eu duvido você deixar o like, mano, com queixo, beleza? É isso mesmo, você deixar o like com queixo. Será que é possível? Então, mano, eu vou contar até 5 e tu vai deixar o likezão aí agora, beleza, rapaziada? Então, é insano, deixar o like com queixo. Então, 5, 4, tá acabando. 3, 2, 1. Beleza, rapaziada? Se tu conseguiu, comente aí, beleza? Eu quero ver, seu miso, se você conseguiu. Se inscreve no canal e se não for inscrito, falta muito pouco para 300k. Então, se você é mito, já se inscreve, mano. Não se esquece de se inscrever, beleza? Se inscreve aí, por favor. Se inscreveu, tamo junto. E ativa o sininho aí também para perder nada, beleza? Então, compartilha também esse vídeo aí com seus amigos, tá bom, rapaziada? Compartilha esse vídeo com seus amigos, que é muito importante aí para nós aí pegar 300k logo, beleza? Hoje eu não tenho piada, eu tô sem piada, cara. Hoje eu tô sem piada aí, mano. O que o gato falou pra bosta? Nada. Caraca, esse droid tá muito doido, cara. Não tem piada, beleza? Se tiver uma piada legal aí, mano, fala aí nos comentários. Droid, tinha uma piada legal, mano, que eu tirei um coraçãozinho e eu conto no vídeo aí pra rapaziada ver, beleza? Nossa, caí dentro d'água aqui, então eu vou mergulhar, rapaziada. Eu vi aqui um dia aqui um tubarão aqui e eu pesquei ele, rapaziada. Pesquei e eu se transformei em tubarão e saí matando todo mundo aí, beleza? Mas tamo junto, rapaziada. Então, mano, assista o vídeo até o final, que esse vídeo está super top, hein, beleza? Então, que esse vídeo tu vai levar, mano, tu vai chegar mestre muito rápido, beleza? Assista até o final e compartilhe com seu amigo, pro seu amigo também saber desse bug e vocês fazer junto com ele esse bug. É sério, mano, que vocês façam junto com seu amigo esse bug aí insano mesmo, né? Porque esse bug tá top demais, um dos mais top no canal que eu já trouxe, beleza? É isso aí, já tô enrolando muito. É isso aí, tamo junto, valeu e fui, é nóis. Salve, galera, trazendo mais vídeo aqui para vocês, beleza? Tudo bem com vocês, cara? Comigo está tudo ótimo, tá bom? E hoje eu vou trazer mais um vídeo super top para vocês, tá? Muito obrigado aí pelo feedback que você está dando nos vídeos, tá? Nossos vídeos tá crescendo demais, tá super inscrito pra caraca. Então, mano, vamos bater 300k logo aí, tá muito perto, tamo crescendo, mano. Só, mano, com a ajuda de vocês aí, tá? Vocês compartilhando, os vídeos estão bombando, beleza, rapaziada? Então deixe muito like mesmo. E é isso aí, mano, que vocês viram no título aí do vídeo, beleza? E muita gente está usando esse novo bug, beleza, velho? Eu já trouxe aqui no canal já, beleza? E eu falei, mano, eu vou gravar isso aqui porque é top demais esse bug, beleza? Que tu vai jogar, mano, modo clássico, que tu vai ganhar ponto. É isso mesmo, beleza, rapaziada? Mano, muito top mesmo, tá, cara? E é o seguinte, rapaziada, é isso mesmo que vocês viram aí, novo bug para quitar, beleza? E você ganhar ponto, é isso mesmo que vocês acabaram de ver, beleza? Muita gente tá usando esse novo bug aí para estar pegando um mestre no Free Fire, beleza? E eu falei assim, mano, eu fiquei bastante tempo aí caçando esse bug, descobrindo. Ninguém me falou, entendeu? Ninguém me falou, entendeu? Então fui caçar e consegui descobrir o como é que a galera tava fazendo, beleza? Para estar quitando e ganhando ponto. Eles estavam ganhando em todos, sabe de quantos pontos? 30 pontos, por aí, tá bom, rapaziada? Estava ganhando 30 pontos. E Android, como é que faz, mano, pra quitar, velho? Quitar é o seguinte, mano, você ganhar ponto. Muita gente sabe, se você que tá no lobby, você vai perder menos 3, entendeu? Se você que tá no lobby, tu vai perder menos 3. Muita gente ainda quita pra cair meio com pessoas iniciantes, essas coisas, entendeu? Muita gente quita. E tipo, essa é a forma mais top que tu vai ganhar 30 pontos quitando da partida, beleza? Tem umas horas que funciona e tem umas que não, entendeu? Eu quero que todos vocês testam aí, ok, rapaziada? Quero que todos vocês testam aí. E tu vai fazer? Tu vai, rapaziada, pra você quitar, vai ser só na solo. Só vai ter como quitar na solo. Antes de você falar, pô, droid, será que funciona mesmo, cara? Será, mano? Eu quero que vocês testam, beleza? Porque quando vocês testar e ganhar pontos, vocês vão me agradecer demais. E vocês comentem aí pra rapaziada que chegar e logo falar, pô, funcionou, tá ligado? E comente, eu consegui fazer o bug, droidzão. Valeu, tá ligado? Que eu vou te dar uma moral, vou te dar um coraçãozinho. Vou comentar aí que pra dar um feedback muito melhor, ainda mais para o vídeo, beleza, rapaziada? É o seguinte, tu vai iniciar uma ranqueada
ranqueada, beleza, rapaziada? Tu vai estar iniciando uma ranqueada. E o que você vai fazer, mano? Se liga só o que você irá fazer, tá bom, rapaziada? Vamos iniciar aqui. Aí, rapaziada, mano, eu vou ensinar tudo vocês certinho, vocês fazem aí, beleza, rapaziada? Porque é assim que você vai estar quitando, beleza, mano? Olha só, se liga, rapaziada, quando você chegar aqui, vamos esperar carregar, beleza, mano? Vamos estar esperando estar carregando aí, beleza, rapaziada? Vamos estar esperando aí, beleza? Eu quero que vocês, cara, testem aí, beleza? Que vai funcionar, beleza, mano? Não adianta você falar, ah, mano, o Droid, será mesmo que funciona? Você ficar em dúvida, beleza? Eu quero que vocês testem aí, tá bom, rapaziada? Todos vocês aí testar, que esse bug está super top mesmo aí, mano, no Free Fire, beleza? Pra você quitar, mano, e ganhar pontos, beleza, rapaziada? O novo método aí que vai tá top demais. Olha só, vamos esperar carregar aqui que a mágica vai estar acontecendo para você estar quitando, beleza? E você está ganhando pontos, beleza, rapaziada? Se liga, quando você chegou aqui, mano, você desliga a tua internet, beleza? Desliga a tua internet. Pronto, desligou. Suave, beleza, meu Deus, desliguei a minha já, ó. O ping tá 79,14 lá, agora foi pra 99. Você viu a bugadinha? Você viu? Agora você pode, tu vem aqui, ó, configuração, calma aí. Não desliga a internet, vem pra configuração aqui e aperta voltar pro lobby. Ok, aperta voltar pro lobby. Mano, caraca, esse bug tá show, mano. Aperta voltar pro lobby. E olha só a mágica, liguei a internet agora, vai ficar preto, beleza? E você vai estar ganhando ponto, rapaziada. Agora é só você testar aí, ó, beleza? Olha só, o meu já deu aqui, tudo certo. E é só você testar que tu vai estar ganhando ponto, beleza, rapaziada? Vai estar ganhando ponto e é isso aí, beleza? Vai ficar meio bugado aqui, tá bom? Aí é só negociar aí, beleza? Vai estar dando reconectando. Aí quando tá reconectando, suave, você já pode estar saindo. No negócio mesmo, rapaziada, você vai lá num negocinho e volta pro lobby, que você vai ver que você não vai estar perdendo ponto. Mano, tá funcionando 100% esse bug, beleza? Tá funcionando 100%. Agora você, quando ir, agora você pode normalmente voltar pro lobby, beleza? Que vai dar tipo uma meio bugada, que você já saiu, mas você tipo está no jogo, mas você já saiu, tá ligado? E tu vai estar ganhando ponto. Então, mano, deixei bem claro pra vocês testam aí, beleza? Antes de comentar, se funcionou, comente aí no vídeo aí, beleza, mano? Comente aí, que esse bug tá sensacional, mano. Sério, tá sensacional, tá bom? Testem aí. Então, pessoal, você vê, ó, aqui, agora você vem aqui, vamos aqui, ó. Agora você vem, calma aí. Você tem que vir e voltar pro lobby, senão você não aperta no negócio aqui, beleza? Vem nas configurações e voltar pro lobby de novo. Tá suave, beleza? Tu vem o negócio aqui e pronto. Agora vamos aguardar aqui. Bom, rapaziada, e pronto, mano, tá tudo feito aí. Você vai estar ganhando ponto aí, quitando da partida e a GG, beleza? Vai ganhar uns 30 pontos, 40 pontos aí, porque vai ser top demais, beleza? Então é isso aí, mano, deixa um likezão, se inscreve no canal se não for inscrito, tá bom? Se inscreve aí se não for inscrito e tamo juntasso mesmo. Muito obrigado você que viu esse vídeo até aqui, ó. Deixa eu ver quantos pontos que eu subi aqui, Rapidex aqui, ó. Caraca, rapaziada, tava com 710 por aí, beleza? 710. Puta que pariu, subi bastante ponto, rapaziada. Isso aqui foi porque eu tô com o cartão aqui, ó, de dobrar ponto aqui, rapaziada. Aqui eu tô com esse cartão aqui e dobrou, mano. Olha só, mano. Então, tipo, você ganhar 40 pontos, tu vai dobrar 80, beleza? Às vezes varia, 35, 40, mas, pô, tu vai pegar, tipo, mestre muito rápido mesmo, cara. Tu vai voar, mano. Sério, tu vai voar pra pegar mestre aí muito top mesmo. Mano, vai ser sensacional esse bug, beleza? Então, espero que vocês tenham entendido, tá bom, rapaziada? Espero que vocês tenham entendido. Nossa, abriu um negócio aqui, mas tá suave. Então é isso aí, tamo juntasso. Deixa seu like e, como eu já falei, se inscreve no canal se não for inscrito. Muito obrigado a você que viu esse vídeo até aqui. Vocês é mito, vocês são demais mesmo, beleza? E é isso aí, rapaziada. Muito obrigado mesmo, agradecer vocês aí. Tamo quase 300k, como eu já disse, tá? Estamos quase 300k. Então, velho, tamo junto. Então esse bug vai te levar para mestre muito rápido. Você que tá e está ganhando ponto, 3.800 ponto. E é isso aí, rapaziada.
Isso aí, que você tenha um bom dia, uma boa noite. Sempre eu falo isso no vídeo porque é legal, rapaziada. Eu acho da hora, assim, porque, tipo, você tiver vendo o vídeo de dia, você tem uma boa noite. Essas coisas. Sempre gosto de falar assim para meus inscritos, entendeu? Então, essa aí hoje não teve piada, beleza? Eu ia contar umas piadas aqui, mas aí eu tinha esquecido tudo, tá bom? Mas no próximo vídeo terá umas piadas legais. Se você tiver uma piada, comente aí abaixo aí. Beleza? No comentário, deixa um comentário aí e fala uma piada legal aí que eu vou estar contando, tá bom, rapaziada? Então, tamo juntasso. Valeu e